Uhum. Então, antes do intervalo, nós falávamos sobre as modificações, quanto às modificações que o negócio pode produzir, né? Um critério de classificação. Então, nós tínhamos lá os negócios dispositivos e os obrigacionais, já conversamos sobre eles. E o último critério de classificação que nós temos é quanto ao modo de obtenção do resultado. No seguinte sentido, não é? Se ele é fiduciário ou se ele é simulado. Nós veremos que um é permitido pela lei e outro é vedado pela lei. Daí a importância de nós entendermos. É claro que com relação ao negócio simulado, depois nós teremos mais adiante um outro momento para conversar sobre ele. Mas é importante que nós já tenhamos agora a base necessária, né? Para quando retomarmos o tema, nós possamos aí entendê-lo na sua completude. Bom, no negócio fiduciário, quero que você lembre que fidúcia vem de confiança, né? Então veja, negócio fiduciário, conceito, tá aí no material, acompanha comigo. É aquele em que alguém, o fiduciante, transmite um direito a outrem, o fiduciário, que se obriga a devolver esse direito ao patrimônio do transferente ou destiná-lo a outro fim. Então, nós estamos falando de negócios calcados claro que documentados em contrato, né? Mas calcado na confiança, tá? Tem a ver com a ideia de uma restituição a princípio, ou então destinação a outro fim, né? Então, como que ele funciona? Ele tem duas fases, né? Só dar um ok para o colega aqui. Ele tem duas fases, o negócio fiduciário. Na primeira fase, ocorre a transferência de um direito do fiduciante para o fiduciário, tá? E na segunda fase, o fiduciário se obriga a restituir esse direito ou o equivalente. Então, eu tenho a confiança e o risco. Quer um exemplo? Eu vou te dar o exemplo do contrato de leasing. Já ouviram falar dele? Um contrato muito comum, né? No seguinte sentido, quando se faz o contrato de leasing, que é uma espécie de aluguel, para você entender. Num primeiro momento, eu tô na classificação, Maria Eduarda, quanto ao modo de obtenção do resultado, do material anterior ainda, tá? Nós já vamos começar o material novo. Então, no contrato de leasing, por exemplo, leasing de máquina agrícola, o sujeito vai lá e pega a máquina mediante um pagamento mensal, por exemplo. Então, ele paga X reais por mês, ou tinha uma época que fazia em dólar, né? Agora é mais comum fazer em real. O sujeito paga X reais por mês na máquina, no implemento agrícola, e ao final desse período, do período que foi contratado, por exemplo, 12 meses, o sujeito que é o dono da máquina, ele confia que aquele que tomou a máquina emprestada vai devolver para ele. Para que ele, por exemplo, possa firmar um leasing com outra pessoa, né? Então, por que tem a confiança? Porque se espera que aquele que tomou emprestado vá devolver ao final. E por que qual é o motivo do risco? Porque pode acontecer que ao final não se devolva, por N razões. Mas se não puder devolver a máquina, vai ter que devolver o seu equivalente em dinheiro, não é? O seu valor. Geralmente, no final do contrato, se é necessário ainda utilizar a máquina,
renova-se, né? Por exemplo, um trator, uma colheitadeira, renova-se o contrato e continua nessa sistemática. Ou pode acontecer também ao final, de ao invés de aquele que tomou emprestado devolver, ele pode querer pagar a diferença do valor do bem e ter o bem para si, passar a ser o proprietário do bem, né? Então, o leasing é um bom exemplo de negócio fiduciário, tá? A gente vê também acontecer, por exemplo, alienação fiduciária. Não é muito comum a gente ouvir isso, alienação fiduciária. Por exemplo, de veículo. O cara quer comprar um carro, ele vai lá na concessionária, geralmente a concessionária tem o próprio banco, né? E ele faz, então, uma alienação fiduciária. Quer dizer, ele compra o carro, ele pega o carro e vai pagando as parcelas. Então, veja, se porventura o sujeito não cumprir o pagamento das parcelas, o banco toma o veículo de volta. Se porventura, que geralmente é o que se espera, ao final ele paga todas as parcelas, ele passa então a ser o proprietário do bem. Então, quando o sujeito vai lá e compra o carro em 60 parcelas, também é muito comum acontecer, tem lugar que financia até em 72 parcelas, 6 anos, né, pagando. Quando ele sai da loja com o carro, ele não é dono ainda. Né? Perceba isso. Esse carro está alienado para esse comprador, mas ainda ele não é dono. Ele só será dono de fato, de direito do veículo, ao final, quando ele uma parcelinha. Tá? Na sequência, turma, nós temos um negócio simulado. Então, a segunda fase, Paola, é quando acontece a restituição do bem ou o seu equivalente em dinheiro. Então, na primeira fase é a entrega, mediante a confiança, e a segunda fase é a restituição, a devolução do bem ou o seu equivalente em dinheiro. Tá? Na sequência, nós temos o negócio simulado. O negócio simulado, ele a princípio não, ele é indesejado pelo direito. O direito não gosta, o direito civil não gosta que se faça negócios simulados. Porque no negócio simulado, a declaração de vontade, ela não é verdadeira. Ora, isso é muito fácil, né, de se entender. Quando o sujeito, por exemplo, no Natal, ele se fantasia de Papai Noel, ele está simulando a aparência dele, não é? Então eu, João Felipe, coloco uma roupa de Papai Noel, estou simulando que sou essa figura natalina. Quem não me conhece ou quem olha de longe, a princípio, não vai saber que debaixo daquela fantasia tem o João Felipe, né? Então, veja, aqui a simulação é justamente nesse sentido. O que aparenta no mundo real é diferente daquilo que acontece na mente do agente que declara a vontade. Então, a vontade que ele tem dentro de si, na sua cabeça, na sua mente, é diversa daquilo que ele exterioriza. E geralmente esse artifício é utilizado para prejudicar direito alheio, né? Então, a declaração de vontade ou as declarações de vontade são falsas. As partes envolvidas, então, ou a parte envolvida, ela manifesta uma vontade que é diversa daquela que ele possui dentro de si e geralmente na intenção de causar prejuízo. O exemplo que nós trouxemos aí, ó, tá chegando, por exemplo, agora a época da declaração do imposto de renda, que começa amanhã, né, o prazo para fazer a declaração do imposto de renda. Aí imagina que o sujeito ele quer pagar menos imposto. Então, por exemplo, ele simula a doação de um bem para um terceiro.
um bem do seu patrimônio para terceiro, no intuito de baixar seus rendimentos, seu patrimônio, e assim sendo, pagar menos imposto. Ou o sujeito que vai importar, ou melhor, exportar produtos e quer pagar menos imposto de exportação, então ele declara para o fisco que ele exportou menos do que ele, na verdade, exportou. Né? Então, esse negócio, essa conduta, ela não pode ser válida. Só para que você entenda, no direito tributário, o fisco tem um poder de fiscalização brutal, assim, muito grande. Então, se o fisco conseguir pegar essa simulação, ele vai desconsiderar que houve o ato simulado e vai cobrar o imposto integral. Tá? Só para você entender. Agora, no direito civil, imagina que o sujeito está entrando, está prevendo que vai acontecer o divórcio no seu casamento. E ele sabe que, como ele é casado em determinado regime de bens, ele, por exemplo, comunhão parcial, ele vai ter que dividir, não é, patrimônio com o outro cônjuge ou com a outra cônjuge. Então, no intuito de fraudar o direito do outro, ele começa a tirar patrimônio dele e transferir para terceiros, por exemplo, em negócios simulados. Ele simula uma venda para um terceiro, mas na verdade não tem pagamento de preço, não tem nada, é venda só no papel. Ele faz uma doação para outro, na verdade também é só no papel, a intenção dele não é desfazer do patrimônio. A intenção dele, e claro que isso é um conluio, né? São várias pessoas de má fé atuando, umas ajudando as outras, para que assim que terminar o divórcio, ele possa reaver esse patrimônio e não dividir com o outro cônjuge. Isso porque é marido e esposa, né? Imagina se fosse inimigo, o que faria? Né? Então, veja, na simulação, a essência do instituto é isso. Você precisa entender que são atos jurídicos ou negócios jurídicos praticados cuja intenção dos envolvidos é diversa daquilo que se manifesta na realidade. Também é comum acontecer, às vezes, no caso do casamento, ou um sujeito que é devedor na praça. Ele tem várias dívidas, tem patrimônio, e nós sabemos que o patrimônio responde pelas dívidas, mas ele decidiu que não quer pagar os credores. E ele sabe que os credores vão buscar no patrimônio dele o dinheiro para se pagarem. Então, ele é sócio de uma empresa, por exemplo. E o que ele faz? Ele passa a transferir o patrimônio dele para a empresa. Ele quer fazer essa transferência no sentido de melhorar o capital da empresa? Não. O que ele quer, na verdade, é fazer essa transferência para lesar os seus credores. Os credores conseguindo demonstrar, nem sempre é fácil, mas os credores conseguindo demonstrar que houve esses negócios simulados, o juiz vai determinar que seja desconsiderada a existência desses negócios e esse patrimônio volta, por assim dizer, esses bens voltam para o patrimônio do devedor original para que os credores possam usá-los para se pagarem. Então veja que, como é uma conduta ilícita, existe uma sanção legal, jurídica. Qual que é a sanção? Qual que é o castigo? Desconsiderar os negócios simulados. Ficou claro isso, turma? É fácil de entender? Diferença básica entre o negócio fiduciário e o negócio simulado. No negócio fiduciário, não existe a intenção de prejudicar direito alheio. No negócio simulado, existe.
tá? Eu lembro que esses dias estava fazendo uma rodada de questões de concurso e tinha um caso assim, uma hipótese, né? O indivíduo casado, mas mantinha um relacionamento extraconjugal, que a gente chama juridicamente de concubinato, né? Então ele tinha uma concubina, mas também poderia ser a esposa que tinha concubina, mas acho que nesse caso tem que ser o homem casado e a mulher concubina mesmo. E ele tinha um filho fora dessa. Não, nem tinha filho, nem precisava ter. Então, ó, o cara casado. Já vamos lá, Pamela, já te respondo. Só para terminar o exemplo. O sujeito casado tinha uma concubina, um relacionamento extraconjugal. E aí ele queria passar um apartamento na praia que ele tinha para a concubina, mas sendo casado, ele precisaria da assinatura da esposa, o que tornaria inviável essa operação. Então, o que, que ele faz? Ele combina com um amigo, um terceiro, que compre ficticiamente, né, simuladamente, no papel, compre esse apartamento dele e depois transfira para a concubina. Veja, esse é um exemplo clássico de negócio simulado. Esse marido infiel está então se valendo da simulação de uma compra e venda com esse amigo terceiro, fazer bem chegar ao destino. Na verdade, a intenção dele não é comprar e vender nada. Na verdade, a intenção dele é pura e simplesmente passar o bem para a concubina. Travou para todos ou travou só para Paola? Travou legal, tá. Falhou aí também? E agora, melhorou? Melhorou, turma? Voltou? Ah, legal. Show. Então, só para terminar o exemplo, né? Então, veja que é uma simulação, porque esse esposo infiel ele não queria vender para o amigo de forma alguma. O que ele queria era mascarar negócios, por assim dizer, né? Fantasiar negócios para que o bem chegasse até a sua concubina. A esposa, descobrindo, ela vai entrar em juízo e vai pedir a anulação dessas operações todas, porque, do contrário, ela seria prejudicada no seu direito à propriedade. Tá? Deixa eu só responder aqui, veio uma perguntinha. O credor pode receber a dívida sobre uma propriedade com usufruto vitalício? Então, o problema do fruto vitalício, Pamela, é que se esse credor pega a propriedade como pagamento e tem o usufruto vitalício lá, ele é obrigado a respeitar esse usufruto. Né? Então, porque o usufruto é um ônus, né, em certa medida. E como ele é vitalício, pode ser que o sujeito faça isso a título de investimento, mas se ele tiver interesse em utilizar a propriedade imediatamente, ele não vai poder, porque existe um usufruto vitalício ali. E ele também não vai conseguir desfazer o usufruto, se foi feito conforme a lei, né? Até pode ser, só não compensa exatamente. Por isso que é importante o credor, antes de aceitar o bem dado em pagamento, pesquisar o histórico desse bem, né? Pesquisar o histórico. Exatamente. Juridicamente falando, pode ser feito. Agora, sob uma visão pragmática da coisa, talvez não seria tão interessante quanto receber uma propriedade que não tem ônus nenhum, né? Certo? Mais alguém gostaria, turma? Então. Ah, e outra, depois nada impede
desse novo proprietário negociar a saída do usufrutuário, né? Olha, eu te pago X mil reais para você abrir mão do usufruto, porque é possível dispor do usufruto, né? Ele não é obrigatório, assim, a pessoa não tem que aceitar, né? Legal, é melhor garantir um na mão do que dois voando, às vezes, né? Legal, muito bom. Bom, com isso, então, nós terminamos terminamos aí a nossa classificação do negócio. Então, para que nós só possamos lembrar do que nós vimos até agora, nós passamos já por uma introdução, né, fazendo uma diferenciação entre fato jurídico, fato natural, fato humano, né? Aquela divisão que nós fizemos entre ordinários e extraordinários, os fatos humanos lícitos e ilícitos, e dentro dos lícitos nós vimos o ato jurídico em sentido estrito, vimos também o ato fato jurídico e o negócio jurídico. E fizemos uma breve explanação sobre os atos ilícitos. Caso fortuito, força maior, conversamos. Aí passamos para aquisição, modificação, conservação e extinção de direitos. E passamos a falar da teoria geral do negócio jurídico, cujo primeiro assunto foi a classificação. Então, vimos lá uma série de critérios classificatórios para que nós possamos aí melhor entender, não é? O que se passa dentro desse universo do negócio jurídico. Na semana passada eu disse, e vou repetir agora, que nós encerramos as classificações, que um mesmo negócio jurídico ele pode ser classificado de acordo com vários critérios, não é? Então veja, uma compra e venda. A compra e venda ela é bilateral, sinalagmática, onerosa, comutativa, intervivos, principal, pode ser solene ou não solene, pode ser simples, complexa ou coligada, simples ou complexa, obrigacional, e daí não encaixa no simulado. Então veja, a mesma compra e venda ela pode ser colocada em várias categorias. Era isso que eu gostaria que vocês entendessem. Eu não tenho por hábito na prova pedir para classificar um negócio, mas nada impede que alguma questão ou algumas questões referentes a negócios jurídicos possam ser aí cobradas, não é? A título de avaliar efetivamente como é que ficou a absorção desse material. Mas eu não vou ficar pedindo para classificar negócio em prova. Acho que a prova pode ser melhor do que isso, né? Pode ser mais. Tá bom? Encerrado esse tópico, então, da classificação dos negócios, nós entramos no material novo que eu disponibilizei para vocês. Nós vamos falar agora da interpretação do negócio jurídico. Tá? E se der tempo hoje ainda, nós vamos falar sobre representação já. Se não, semana que vem. Bom, por que nós precisamos interpretar um negócio, professor? Não é só bater o olho no que está no contrato, quando tem contrato, ou analisar a circunstância na ausência de um documento escrito? Não é mais fácil simplesmente fazer essa análise e tirar uma conclusão lógica daquilo que as partes manifestaram? Nem sempre é assim, né? Nós estamos no campo, quando nós falamos do negócio, de uma vontade daquele que manifesta, né, do agente, uma vontade que sai da mente do agente e ganha um mundo concreto.
Pode ser que, ao chegar no mundo concreto, essa vontade chegue num contrato, que é o mais comum, ou chegue em condutas, em circunstâncias que precisam também, eventualmente, de alguma análise. Ah, professor, mas vou usar a compra do sorvete lá, que embora não seja negócio, né? O sujeito vai lá no balcão, pede uma casquinha de chocolate, o sujeito prepara o pedido e o comprador paga lá os 4, 5 reais. O que eu tenho que interpretar aí? Sim, concordo, aí não tem muito que se interpretar. Agora, nem todo negócio jurídico é dotado dessa simplicidade, dessa singeleza, na verdade. Alguns negócios são, por natureza, mais complexos, tá? Então, veja, se você olhar para o artigo 112 do Código Civil, você vai descobrir lá um dispositivo importantíssimo que estabelece o seguinte: nas declarações se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Portanto, num documento escrito, por exemplo, num contrato, que é a materialização do negócio, nem sempre a interpretação literal vai ser a melhor. Tá? Vocês já devem ter aprendido, né, modos de interpretação da lei, sistemática, teleológica, histórica e tal. E nós sabemos que dentre todas as formas de interpretação legal, e o contrato faz lei entre as partes, não é verdade? A forma de interpretação literal ela é a mais pobre, não é? Ela é a mais fraquinha, é a menos confiável. Tá? Então, quando nós estamos diante de um documento escrito, contratual, nem sempre a redação é clara, nem sempre a redação nos permite, de plano, entender o que as partes queriam com aquele negócio. Pode acontecer dessa redação ser obscura, quer dizer, mal redigida, a gente lê e não entende o que está acontecendo ali. Pode ser ambígua, trazer aí palavras com pluralidade de significados e ainda aplicadas de forma errada no texto, não é? Nós sabemos que a palavra é o instrumento de trabalho do jurista e pode acontecer, não é, de o contrato ser mal redigido mesmo. É isso que eu estou querendo dizer, né? Ainda que a pessoa que, ao manifestar a sua vontade, o fez de forma clara, quando ela disse o que estava passando na cabeça dela, fez de forma clara, pode ser que aquele que captou essa mensagem e colocou num papel, nessa transição, não traduziu efetivamente a intenção das partes, tá? Então, veja, não só a lei, o código, a Constituição, o decreto, a norma, de forma genérica, deve ser interpretada, mas também os negócios jurídicos em geral, notadamente no que diz respeito à sua manifestação escrita, tá? Para que um contrato possa ser devidamente executado, ou seja, satisfazendo as partes envolvidas, é necessário que ele seja corretamente compreendido, tá? E nós sabemos que a própria dificuldade da nossa língua portuguesa, né, que não é um idioma fácil, ele pode, essa dificuldade da língua também pode causar uma dificuldade interpretativa. Tá? Aí a gente trouxe um conceito básico, rapidinho, né, do que seja interpretar o negócio. E nós colocamos assim: interpretar o negócio é precisar o sentido
e alcance do conteúdo da declaração de vontade. Então, nós estamos buscando aquilo que as partes efetivamente desejavam com aquele negócio jurídico. Bom, dentro desse aspecto interpretativo, foram desenvolvidas duas teorias. A primeira delas foi a teoria da... Eu vou começar com a teoria da declaração primeiro, que eu acho mais fácil de se entender, não é? Então eu vou sintetizar esse ponto para que nós entendamos juntos. Quando nós usamos a teoria da declaração, o que se considera com maior preponderância é o aspecto objetivo, quero dizer, o que está escrito no papel. Essa teoria da declaração, ela já foi mais forte no direito civil, notadamente na época do direito civil liberal, que falamos na última aula. Aquele direito civil de uma pacta sunt servanda absoluta. Está no papel, você assinou, vai ter que cumprir. Mesmo que a parte dissesse, mas o que está no papel não corresponde à totalidade da minha vontade, isso não interessa. Por que você não leu antes? Né? Então, na teoria da declaração, ela tem esse aspecto objetivo, de preocupação preponderante, predominante com o texto do negócio, com o que está no papel. Por outro lado, nós temos a teoria da vontade, que é uma teoria mais subjetiva, que não leva em conta o que está no papel, mas sim a intenção das partes. Ela é subjetiva porque ela busca descobrir, analisar o que está na mente do agente. Ótimo. Então, teoria objetiva, teoria subjetiva. Teoria da declaração, teoria da vontade. É muito fácil de você perceber que se nós aplicarmos cada uma delas isoladamente, tanto uma quanto outra podem gerar injustiças severas no negócio. Né? Porque se eu ficar 100% atrelado ao que está no documento, pode acontecer, e não é raro isso, não é à toa que nós estamos falando de interpretação, de que o documento não revele a real vontade dos envolvidos no negócio. E aí nós vamos criar, talvez, uma injustiça para uma das partes ou uma injustiça para ambas as partes. Agora, se eu tomar por base exclusivamente a teoria da vontade, eu também posso conduzir esse negócio a injustiças flagrantes. Porque como que eu posso provar aquilo que está na mente do sujeito? Né? O sujeito pode ir sem questionar boa ou má fé, mas o sujeito pode dizer, não, a minha intenção com esse contrato é completamente diferente do que está acontecendo agora no mundo dos fatos. Eu não quero mais esse contrato, ou eu vou cumprir de outra forma, diferente daquela que está no papel, não é? Veja, tanto uma quanto outra são perigosas se utilizadas isoladamente. Qual que é a síntese que se faz disso? Qual que é a melhor conclusão? Aquela que é mais consentânea com um direito civil constitucionalizado. É que eu comungue as duas teorias. Que eu me utilize tanto da teoria da declaração quanto da teoria da vontade. Uma complementando a outra, para que então eu possa chegar numa solução mais justa. Tá? Então veja, ainda que você leia de novo o 112, vou fazer a repetição da leitura.
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, essa interpretação, se ela for feita de maneira seca, que eu falei para vocês que é a mais pobre que tem, né, de bate-pronto, você pode interpretar errado esse artigo, porque dá a impressão que ele está dizendo o seguinte: olha, aplica a teoria da vontade, se você tiver que interpretar um negócio. Mas a melhor doutrina, a jurisprudência dos tribunais de justiça superiores, enfim, espalhados pelo país, eles dizem o seguinte: olha, não é uma aplicação absoluta da teoria da vontade. É uma aplicação conjunta das duas, tanto da declaração quanto da vontade. Então, veja, toda interpretação, vocês viram isso em IED, eu acredito, ou até mesmo em filosofia, não sei, toda interpretação ela tem que ter um ponto de partida, correto? No caso do contrato escrito, o nosso ponto de partida é o documento. Então, é ali que eu procuro, na declaração, no que está escrito, que eu procuro primeiro interpretar o contrato. Ótimo. Nessa interpretação sob a teoria da declaração, né, no primeiro momento, quando eu me deparar com cláusulas obscuras, ambíguas, contraditórias, aí eu passo para uma interpretação que leve em conta a intenção dos agentes. Geralmente, essas dificuldades interpretativas, elas surgem no momento da execução do contrato. Tá? Vou dar um exemplo, ver se ajuda. E é um exemplo verídico, viu? Apesar de parecer bastante bobinho, aconteceu efetivamente. Uma pessoa levou um contrato de aluguel lá no atendimento ao público do Ministério Público, onde a gente trabalha, e, na verdade, ela estava reclamando que o proprietário queria tirá-la do bem antes de vencer o contrato. Porque nós sabemos que a lei do inquilinato não permite, né? Ou pelo menos esse proprietário teria que indenizar essa locatária. Mas lendo o contrato lá com bastante atenção, o contrato começa assim: trata-se da locação de um imóvel residencial localizado na rua tal, número tal, bairro tal, na Grande Ribeirão Claro. E daí, lendo o contrato, na página seguinte, quando se referiu ao imóvel de novo, estava imóvel comercial. Veja, isso num primeiro momento, é claro que eu já conhecia a história do contrato, porque a pessoa me contou, então eu vi que digitar errado, ó, depois tem que arrumar, porque está constando um imóvel comercial, quando na verdade é uma casa de morada. Mas se ela não tivesse me contado e eu tivesse ali secamente tendo o primeiro contato com o contrato, me geraria uma dúvida, não é? Porque na página 1 está escrito imóvel residencial. Na página 2 está escrito imóvel comercial. Provavelmente eu teria que entrar em contato com alguma das partes e dizer: olha, na verdade isso aqui é uma residência ou é uma sala comercial que vocês estão tratando? E a pessoa diria, com base na sua intenção, na subjetividade: não, é uma residência. Né? Até porque, em certa medida, ela não conseguiria mudar a natureza da casa, né? Ainda que ela dissesse que era uma sala comercial, mas olhando uma fotografia, por exemplo, eu visse que é uma casa, aí não tem o que fazer. Né? Não adianta nada eu chamar esse celular aqui de Whisky 12 anos, que ele continua sendo celular. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que, veja, erros, talvez no uso de um modelo. Fica aqui a dica de carreira para vocês, tá? Quando for usar modelo, você tem que triplicar a atenção. Porque eventualmente vai passar alguma coisa que era do modelo anterior, né? Que pode, inclusive, te causar um prejuízo. Então, aqui nesse exemplo singelo,
eu queria mostrar para vocês o seguinte, que a interpretação do negócio de aluguel passou, primeiro, pela declaração, pelo documento, e, eventualmente, foi necessário consultar a intenção das partes quando houve esse equívoco, não é? Na hora de escrever o contrato. Tá bom? Então, veja, além disso, tudo ok até aqui, turma? Tudo em ordem? Podemos seguir? Tá. Então, veja, ainda dentro dessa ideia de interpretação do negócio, nós temos uma relativização de ambas as teorias. De ambas as teorias, para que elas juntas, não é, aparadas as arestas e os pontos aí de extremismo de cada uma das teorias, elas possam conviver. Sempre, turma, o intérprete deve partir de um pressuposto básico, que é um pressuposto, na verdade, de convivência em sociedade. Que as partes estão de boa fé. Certo? Então, a boa fé, ela é presumida no mundo dos negócios jurídicos. Além da boa fé, dentro do direito negocial, uma ideia de lealdade. O que quer dizer a ideia de lealdade? Que as partes se manterão fiéis àquilo que declararam. Né? Então, eu parto de um pressuposto de boa fé, dizendo, um não quer prejudicar o outro. E para não prejudicar o outro, eles agirão de forma leal, de forma a cumprir aquilo que foi contratado. Claro que esse cumprimento à risca, absoluto, como nós já sabemos, ficou no passado. O negócio pode passar por momentos que demandam, inclusive, sua revisão, como já falamos, né, da revisão contratual por fato extraordinário. Mas mesmo nesses momentos revisionais, quando necessários, ainda assim há que se presumir a boa-fé e uma atuação leal, tá bom? Agora, e se eu quiser provar que a outra parte está agindo de má fé no momento de interpretar ou de executar o negócio? Eu vou precisar fazer prova disso. Tá? Como foi colocado antes do intervalo pela Maria Eduarda, processo é prova. É preciso provar que existe a má fé da outra parte. É claro que nesse semestre, eu não vou ficar adiantando, dando spoiler, né, de aulas futuras, mas nesse semestre nós veremos algumas diretrizes que nos ajudam a demonstrar a má fé. Tá? Então, nesse aspecto, podem ficar tranquilos que nós vamos aprender. Muito bom. E ainda falando de boa-fé, acho que isso é importantíssimo a gente determinar desde logo, para que não haja mais nenhum equívoco quando nós lermos boa-fé nos nossos livros, nos julgados, né, no Dizer o Direito, lá no Jus Brasil, enfim. Eu quero que nós façamos uma distinção entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Não sei se já foi falado isso para vocês antes. Se já, eu reforço. Se não, presta atenção. A boa-fé subjetiva é aquilo que está na mente do sujeito. É aquilo que você não consegue, a princípio, fazer uma prova concreta. Né? Eu chego aqui e falo para vocês assim, olha, pode confiar em mim, eu sou uma boa pessoa. Eu imagino que, no mínimo, vocês devam se perguntar, tá, e o que você tem feito de bom ou para demonstrar que você é essa boa pessoa? Né? Não adianta nada o sujeito ser, por exemplo, um praticante de violência doméstica, né? Praticante assíduo de violência doméstica, agride a esposa, os filhos, e para a sociedade ele fala, não, eu sou um cara bom. Veja,
Não existe aí concordância, né, entre o discurso e a prática. Isso que eu estou tentando dizer. Beleza, Amanda? Fica à vontade. Isso, eu já vou te responder, Adeilson. Então, por outro lado, eu tenho uma boa-fé objetiva, que é aquela que se verifica por condutas praticadas. Então, dentro do negócio jurídico, não adianta nada o indivíduo ter na sua mente ideias de boa-fé, de ser honesto, mas na hora da execução do contrato, ele tenta enganar a outra parte para obter uma vantagem ilícita. Então, é importante que você tenha essa distinção entre a boa-fé subjetiva e aquilo que está na mente, aquilo que está no coração, se preferir, da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é aquela que se externa por condutas do sujeito. Tá? Então, isso é muito importante saber. Perguntinha. Então, quando alguém aluga um imóvel para depositar ilícitos, essa má-fé já seria presumida? Depende. Se o sujeito aluga sabendo que vão ser depositados drogas, por exemplo, tá? Se ele sabe que é para esse fim, ele está agindo de má-fé, ele está agindo contra o direito. Agora, se alguém pede para alugar uma casa e o que eu presumo quando alguém vem alugar minha casa? Que a pessoa vai morar, né? Presumo essa boa-fé. Mas o sujeito que é, na verdade, usar em propósito de drogas, por exemplo, eu devo que o locador sabe da finalidade, até porque você fica perguntando, né, cara, que alugar seja para morar. Aí não é possível prejudicar esse locador. Vou te dar um outro exemplo que está na lei de drogas. Rapidinho. Travou? Voltou? Tomar um gole d'água. Voltou, turma? Estamos juntos? Legal. Então, na lei de drogas, nós temos assim, ó. Aquelas glebas que a gente chama, né, pedaço de terra. Aquelas propriedades rurais, por exemplo, que são usadas para plantar drogas, quando é descoberto, o proprietário perde essa terra para a União. Ele tem uma fazenda lá, a fazenda estava cheinha de maconha. A Polícia Federal pegou. O juiz, quando for dar a decisão no final desse processo, ele vai confiscar essa fazenda e essa fazenda passa a ser da União, vai ser usada, por exemplo, para a reforma agrária. Agora, se o proprietário provar que ele não sabia que essa fazenda ia ser usada para o plantio de drogas, ele não pode perder, porque ele não está de má fé, não é verdade? Então, respondendo a tua pergunta, resumindo isso tudo que eu falei, se o locador sabe que é para fins ilícitos, ele estará prejudicado. Se o locador não sabe, ele não pode ser prejudicado. Entendeu? Podemos dar sequência? Maravilha. Ótimo. Então, ainda conversando, não é? Sobre a boa-fé, nós vemos que essa boa-fé objetiva, ela também é uma baliza interpretativa. Quando eu tento apurar tanto a declaração quanto a vontade, eu faço essa análise à luz da boa-fé objetiva. Bom? E daí eu trouxe para vocês, para a gente já até passando para o final mesmo dessa ideia de interpretação do negócio, que depois nós veremos em outros momentos, não é? O silêncio no negócio, veremos reserva mental, enfim, alguns outros aspectos de interpretação que eu deixei para ver um pouquinho mais para frente, para que a gente construa uma base mais sólida por enquanto. Então eu trouxe aí algumas regras
que podem ser observadas com relação à interpretação do contrato. É quase como um pequeno guia de interpretação, tá? Então é dividido em 5 pontos. Vamos a eles. A melhor maneira de apurar a intenção dos contratantes é verificar o modo pelo qual o vinham executando de comum acordo. Então imagina aqueles contratos que eles se estendem no tempo, tá? Por exemplo, um contrato de prestação de serviços que vai demorar 3, 4 anos de existência do negócio. Se durante o negócio jurídico tiver uma divergência interpretativa, vou te dar um exemplo. Durante o contrato, o pagamento era feito sempre, ou melhor, quando o contrato foi escrito, são várias parcelas ao longo de vários anos, ficou combinado o seguinte no contrato. O devedor, quer dizer, aquele que está tomando o serviço, no caso, ele vai até a sede da empresa que está prestando o serviço e vai pagar lá o boleto. Tudo bem. De antemão, aquele que tem que pagar sabe que todo mês, dia 10, ele tem que ir lá na sede da empresa e pagar. Mas aí acontece assim. Depois de 4 meses pagando na sede da empresa, o credor fala, poxa, mas se eu for ali se eu usar o Bankline pela internet, eu pago também, eu não preciso ir lá pessoalmente. E ele paga uma vez no Bankline, a empresa não fala nada, ele paga 2, ele paga 3, ele paga 15. Aí lá na 23ª prestação, a empresa quer cobrar juros, por exemplo, porque ele não foi pagar lá na sede. Ora, olha como que o contrato vinha sendo executado durante boa parte da existência dele. Não era com pagamento pela internet? Era. Então agora eu não posso, baseado numa intenção subjetiva da empresa, querer obrigar o devedor a pagar juros porque ele não foi pessoalmente lá. Entendeu? Veja, quando um participante do contrato deixa o outro violar algumas regras e não age imediatamente, significa que ele aceitou. A isso nós damos o nome, anota aí no teu material, a isso nós damos o nome de venire contra factum próprio. Vou pôr aqui, ó. Nós damos, é ótimo, né? Isso aí os romanos já falavam, né? Deixa eu só arrumar aqui. Venire contra factum próprio. Quer dizer o quê? Proibição de comportamento contraditório dentro do negócio jurídico. Porque se a empresa, no nosso exemplo, aceitou 20 parcelas pagas de uma maneira, quer dizer que ela aceitou que todas, a partir de então, fossem pagas dessa mesma maneira. Não podendo agora, contraditoriamente, querer obrigar a outra parte a, por exemplo, pagar juros. Tá? Então, essa é uma forma de se interpretar o negócio e a intenção. Olhar como o contrato vinha sendo executado. Uma segunda regra, tá? Na dúvida, eu interpreto o contrato da maneira menos onerosa para o devedor. Você pode chamar isso, para ficar fácil de você entender, de princípio da menor onerosidade. Quer dizer o que, então? Se eu tenho uma cláusula um pouco mais aberta do contrato, que permite uma interpretação mais ampla, eu devo interpretá-la da maneira que agrida menos o devedor. Poxa, professor, mas isso não é injusto? Depende do eixo que você olha. Porque se você olhar de uma maneira que facilite para o devedor, significa que você estará facilitando para que ele cumpra a obrigação.
E cumprindo a obrigação, todo mundo sai feliz. Não é? Então, essa é uma segunda regrinha, tá? Interpretar o contrato na dúvida. Claro que isso só interpreta em caso de dúvida, né? Da maneira menos onerosa para o devedor, para permitir, então, que ele tenha mais chances de cumprir o contrato, o negócio. Terceira regrinha. As cláusulas contratuais não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conjunto com as demais. O negócio, o contrato, ele é um todo composto de várias cláusulas. Então, quando eu vou interpretar uma cláusula que gera dúvida, a primeira fonte interpretativa é o próprio contrato. Então, eu estou com dúvida na cláusula 8ª de um contrato de 20 cláusulas. Ora, é natural que eu vá ler as outras 19 para ver se, em conjunto, eu consigo extrair dúvida, gerou debate, enfim. Não é? Isso a gente vê que é uma espécie de unidade contratual. Isso não está no teu material. Você, por favor, anota. Eu estou te para ficar mais fácil de você memorizar. Talvez nenhuma doutrina você vai encontrar. Tá? E não é que eu sou bacana, é só que para você entender. Travou? Voltou? Voltou? Não? Legal. Então, veja. Estamos de volta online aí, back online. Eu dizia que essa terceira regra não é que as cláusulas devem ser interpretadas no seu conjunto. Você pode anotar aí no seu material para você lembrar, tá? Isso é para você lembrar. Talvez você não vai encontrar isso em doutrina nenhuma, tá? É um insight que me veio e eu estou passando para vocês para que possa te ajudar a entender. Você pode anotar isso como uma espécie de um princípio da unidade contratual, tá? Princípio da unidade contratual. Mas, dentro dessa regra de uma interpretação conjunta, eu gostaria que você entendesse um pequeno parênteses. E se nessa cláusula que deu problema, nós identificarmos uma nulidade? A cláusula é nula. Por exemplo, porque impõe ônus insuportável para outra parte. Então a cláusula é viciada. Tem um problema ali que não dá para resolver. A única solução nesse meu exemplo seria desconsiderar essa cláusula. Eu pergunto, essa cláusula nula, ela torna todo o negócio nulo? Ou eu consigo cortar essa parte podre e utilizar o restante do contrato? Isso. Eu fiz uma pergunta um pouco desleal, porque a melhor resposta seria depende. Mas vamos lá, eu vou explicar o porquê. Depois que eu perguntei que eu me toquei, mas serve também. Veja, se eu conseguir salvar o resto do negócio, excluindo aquela cláusula nula, ótimo. Eu dou essa cláusula nula como não escrita, quer dizer, ignoro a existência dela e continuo com o resto, né, a parte boa do contrato. Agora, se a nulidade tiver numa cláusula que é essencial, que é importantíssima, que é imprescindível para a própria existência do negócio, aí eu preciso
anular ou nulificar o negócio como um todo. Exemplo de uma cláusula que seja essencial. Um contrato de compra e venda de um bem imóvel. Só que esse bem imóvel não é do vendedor. Já ouviram falar de gente que vende coisa que não é dono, né? Esse é um exemplo. Então o sujeito está vendendo algo cuja propriedade não lhe pertence. Me parece que isso contamina o negócio como um todo, concorda? Agora, eu tenho lá na mesma compra e venda uma previsão de, assim, exemplos só para você entender. Uma previsão de parcelas progressivas. E daí, quando você olha com calma, a última parcela é 300 vezes o valor da primeira. Ou melhor, é 300 vezes o valor do imóvel todo. Quer dizer, nesse exemplo chulo que eu estou te dando, ao final o sujeito estaria pagando 300 vezes o mesmo bem. Isso é uma cláusula nula, porque gera um ônus irrazoável, mas eu consigo readequar essa cláusula, ou mesmo excluí-la, e continuar com o negócio. Captaram, então, essa pequena diferença? Em alguns momentos a nulidade vicia, em outros momentos não. Tá? Então, assim, tem mais dois tópicos. Eu vou encerrá-los e não vou entrar na representação. Vou deixar para começar essa matéria nova no próximo encontro, tá? Então vamos lá para a letra D, ou número 4, das regrinhas. Qualquer obscuridade. Obscuridade seria aquela cláusula que é difícil de entender, ininteligível, né? Qualquer obscuridade é imputada a quem redigiu o contrato, pois, podendo ser claro, não foi. Então, veja, geralmente quando nós fazemos contratos escritos, especialmente os contratos particulares, uma das partes se voluntaria ou recebe o encargo de redigir o documento. Geralmente vai fazer na companhia de um advogado, ou já vi contadores que fazem isso também. Então, veja, eu vou até o meu advogado, eu sou leigo em direito, vou lá e conto para ele o negócio que eu estou praticando e o contrato que eu quero celebrar, o que eu quero ver escrito no papel. E o meu advogado, quando vai escrever, se vale de alguma obscuridade. Essa obscuridade, ela não pode ser de responsabilidade da outra parte, que não ficou responsável por escrever o contrato, mas só pode ser imputada a mim, que me ofereci para redigir o contrato, procurei um advogado, e ainda que o advogado tenha falhado, não se vai cobrar dele, não é? Mas de mim, que estou sendo representado pelo advogado. E na última regrinha, na cláusula suscetível de dois significados, quer dizer, uma cláusula com ambiguidade, né? Interpretar-se-á, desculpa, em atenção ao que pode ser exequível. Então vamos na D de novo, na letra D. Às vezes, Maria Eduarda, essa obscuridade ela pode gerar prejuízo patrimonial por ter sido mal escrita, ou pode gerar dificuldades no cumprimento do contrato. Então imagina que eu, credor, redijo um contrato que tem algumas obscuridades que prejudicam ao devedor executar o contrato, me entregar aquilo que ele foi contratado para fazer. Eu não posso, me valendo dessa obscuridade, querer, por exemplo, cobrar pelo atraso no cumprimento do contrato. Porque a outra parte vai dizer, olha, eu não estou conseguindo cumprir essa cláusula porque ela está impossível de entender. E não fui eu que escrevi esse documento, foi você. Então você não pode se valer do seu próprio erro para prejudicar a outra parte. Melhorou?
Então, essas obscuridades são imputadas àquele que escreveu o negócio. E a última, na cláusula suscetível de dois significados, ou seja, com ambiguidade, né, possível de ser interpretado em mais de um sentido, essa interpretação será em atenção ao que pode ser exequível, aquilo que pode ser realizado no negócio. Então, quando eu olho para uma cláusula e tiro dois significados, ou olho para o contrato como um todo, né? O primeiro significado é impossível de ser realizado, seja uma impossibilidade jurídica ou uma impossibilidade fática. Mas o segundo significado tem essa possibilidade, então nós vamos descartar aquele significado impossível e vamos aproveitar aquilo que pode ser realizado. E aí, a isso, está no material, nós damos o nome de princípio do aproveitamento. A princípio, você poderia dizer assim, mas, poxa vida, essa cláusula dúbia, ela deve ser considerada nula, professor. Porque ela tem um significado impossível de um lado. Aí a gente vai ler ela com mais calma e descobre uma outra significância que pode ser executada, ou seja, que pode ser concretizada. Então, nós vamos aproveitar essa, passível de concretização, e descartaremos aquela que é de cumprimento impossível ou muito dificultoso. Tá? É simplesmente entender que, eventualmente, por conta da linguagem, né? Por conta da linguagem, quando nós interpretamos o texto ali, ele pode nos levar para vários sentidos interpretativos. Dentro desse tipo, eu posso ter efetivamente algo que seja impossível de se cumprir. Mas, do mesmo texto, eu posso extrair algo que é passível de cumprimento. Então, eu pego e aproveito, né, essa parte que pode ser executada, pode ser realizada, por exemplo, pelo devedor. Não sei se melhorou. Eu que agradeço. Turma, então façamos assim. Excepcionalmente, a gente faz um breakzinho um pouco mais curto. E agora eu vou para a chamada. Eu vou interromper a gravação, tá? Logo mais isso vai pro nosso ambiente conhecer. Então, para quem está chegando agora, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo.